A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso canal, a CAT, Academia Teológica e Ensinos, e hoje nós estamos aqui para aprender a lição de número 7 dos jovens, que tem como tema a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Vamos fazer uma oração? Quero orar por todos os irmãos que irão aprender conosco a lição de número 7. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo te louvamos, Senhor, por poder aprender a Tua Palavra e estudar este assunto maravilhoso, a lição de número 7. Abençoe cada aluno, cada professor, onde chegar esse vídeo, cada inscrito, cada assinante, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Como ministro do Evangelho é a bênção que eu ordeno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, tome posse desta bênção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Lembrando que quem se inscreve me ajuda a fazer a obra missionária. Então, se você ama a salvação das almas, se inscreva no canal do Pastor Rodrigo. E outra coisa, deixa o like para que o YouTube reconheça a relevância do vídeo. E aí o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. É verdade, é um algoritmo, é um sistema. Quanto mais like no vídeo, mais o YouTube vai reconhecer o vídeo e recomendar nas demais contas. Então, se inscreva, deixa o like que você vai estar ajudando a evangelizar o mundo com a palavra de Deus através da internet. Lembrando que você pode ouvir estas aulas no Spotify, você pode baixar o Spotify, fazer uma conta lá, ouvir no carro, ouvir no celular. Você pode também nos seguir no Instagram. Todo dia eu coloco ali uma gota de sabedoria. Se você ama conhecimento novo da palavra de Deus, me segue no Instagram. @PR Rodrigo Gomes Oficial, me segue lá. E também, se você entrar no WhatsApp, na comunidade ACAT, que está o link na descrição do vídeo, você recebe esse vídeo com antecedência. Sempre no domingo, uma semana antes, você já recebe com antecedência só para quem está no grupo da comunidade ACAT. E também você pode se tornar um assinante para fazer estudos bíblicos, baixar os nossos slides, R$2 e pouquinho por semana. Você pode fazer um estudo bíblico com a tua família, ou então aprender mais e ensinar melhor com os irmãos na igreja, se você é professor. Vamos entrar na lição? Texto principal: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 9 e 10. Resumo da lição: a doutrina de Jesus reflete o seu caráter, razão pela qual ela liberta e dá vida aos que creem e a obedecem. Nós vamos aprender hoje aqui o poder que tem a doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus, as palavras de Jesus, para você entender por que as pessoas diziam: ele ensina com autoridade. E não só Jesus, vamos aprender que ele concede essa autoridade para os seus discípulos também. Então, quando você ouvir na Bíblia as pessoas dizendo ele ensina com autoridade, sobre isso que você vai aprender hoje aqui. Por isso que o tema diz: a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Então você vai entender por que ele tinha autoridade, que os seus ensinos têm autoridade. E nós vamos se apropriar disso, irmãos. Quando você ensina a palavra de Jesus de acordo com os requisitos exigidos pela palavra de Deus, também o teu ensino, porque é de Cristo, nós vamos entender por quê, qual é o motivo que faz esse ensino ter poder. Você vai entender também que o teu ensino vai libertar, vai gerar vida e vai expulsar demônios, ok? Hoje você vai entender as expressões usadas por Jesus em relação a isso, usada pelo apóstolo Paulo: eu não fui até vós com demonstração de palavras, mas o ensino de poder também. E você vai ver que o ensino da igreja, o ensino dos filhos de Deus, ungidos pelo Espírito Santo, tem poder para dar vida e para expulsar demônios, ok? Vamos entrar na lição. Objetivos da lição: compreender a autoridade da doutrina de Cristo. Vamos entender por que ele ensinava com autoridade. Conscientizar de que a doutrina de Cristo dá vida ao homem. Vamos entender por quê? Porque o espírito humano que não tem Jesus está em trevas. E vamos ver o poder da palavra de Deus para tirar esse espírito das trevas
e também trazê-lo para a luz. Saber a respeito da doutrina de Cristo e os demônios que se submetem. Leitura bíblica em classe ou a nossa tempestade cerebral está em Marcos 1, 21 ao 28. E a introdução nos diz assim: nesta lição, aprenderemos que a boca fala do que está cheio o coração. Veremos que, devido à verdade que estava no Senhor Jesus, o amor que estava no Senhor Jesus e o poder que havia no Senhor Jesus, os seus ensinos, naturalmente, quebrantavam, ajudavam e transformavam vidas e também situações. Vou repetir. Veremos que, devido à verdade, o amor e o poder que havia no coração de Jesus, seus ensinos quebrantavam, ajudavam e transformavam vidas e situações. Então está tudo relacionado a existir dentro de nós verdade, amor e também poder. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Como havia no coração de Jesus verdade, amor e poder, quando ele ensinava, isso quebrantava, ajudava e também transformava. E é isso que vai acontecer e acontece com a igreja, né? Vamos lá? Primeira parte, autoridade da doutrina de Cristo. Vamos entender aqui o conceito de autoridade. Isso aqui não está na lição, irmãos. É muito importante você adquirir esse material. A palavra autoridade vem do grego exousia, ou exousia, e significa poder para fazer algo pela força das palavras. Poder para fazer pela força das palavras. Letra B. Assim como Deus criou o universo com a força das palavras, Jesus tinha e tem o poder de mudar as situações com a autoridade do seu ensinamento. Confere lá Mateus 21 e 23. Então, como eu li para os irmãos, a boca fala o que o coração está cheio. Até tem o curso, irmãos, de oratória que eu tenho. Eu ensino lá o poder da palavra cristã. Eu ensino por que o ser humano fala. Eu ensino qual o propósito da fala. A fala é uma dádiva. A fala é um dom. E ela nos foi dada com propósito. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, assim como Deus criava e mudava as situações com o poder das palavras, Deus também concedeu isso para o ser humano. Claro que não em mesma escala de poder, mas a Bíblia chega a dizer que uma mesma boca pode abençoar e pode amaldiçoar. Por quê? Porque há poder nas nossas palavras. E se houver no nosso coração verdade, amor e no nosso interior, pelo Espírito Santo, poder, quando nós formos ensinar, haverá transformações. E era o que acontecia com o Senhor Jesus. Ele tinha autoridade, que é o poder de fazer as coisas através das palavras, falava assim como Deus. Haja luz e houve luz. Jesus ensinava e aí as situações iam mudando pelo poder da palavra. Aí você vai entendendo por que ele tinha autoridade. Porque o seu interior estava em perfeita harmonia com a verdade, com o amor e com o poder. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E aí a boca fala e o coração está cheio. Quando ele falava, o seu ensino e a sua doutrina promovia transformações e mudanças. Porque essa é a finalidade das palavras. Edificar, promover vida, promover mudança, promover libertação, promover transformação. Eu não brinco com as minhas palavras. Não brinco. Não brinco com palavras torpes, não brinco com palavras frívolas, sem edificação, sem proveito algum, não brinco. Na minha casa é proibido palavrão, é proibido aumentar o volume da voz. Quem aumenta o volume da voz é porque não tem sabedoria, não tem bons argumentos para conversar. A palavra branda desvia o furor. O ser humano vai ser julgado pelas suas palavras, então é muito importante. Eu estou com uma novidade que eu vou lançar no Brasil, você não pode perder. Em breve eu vou anunciar, tá? Já vai se preparando aí, me acompanhe nas redes sociais,
que é uma novidade inédita para o Brasil, você não pode perder. E lá né, nesse algo que eu vou anunciar pelos próximos dias, lá vai ter o meu curso de oratória e é inédito no Brasil, porque é um conteúdo maravilhoso e, sinceramente, quase de graça entregar para o Brasil e para o mundo todo o conteúdo da CAT. Mas vamos lá. 2. Autoridade que habilita. Estamos entendendo aqui, né? Já vimos aqui conceito de autoridade, tá? Exousia, poder para fazer algo pela força das palavras. Jesus tinha isso, né? Agora 2. Autoridade que habilita. Jesus havia sido ungido pelo Espírito Santo. Lucas 4, 17 ao 19. E tinha autoridade para conceder esse poder aos seus discípulos, a fim de que estes ficassem habilitados para ensinar e também transformar vidas. Confere lá Lucas 9, 1 ao 6. Essa autoridade que Jesus tem habilita os seus discípulos. Quando os seus discípulos estão na sua vontade, como ele mesmo disse em João 8,31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, quando os discípulos de Jesus, eles agradam ao Senhor Jesus, Jesus habilita eles, para que eles recebam também autoridade, de maneira que os seus ensinos, a sua doutrina, que é a doutrina de Cristo, que a gente só transmite, também transforma, liberta, dá vida e ainda tem autoridade sobre os demônios. Então, é uma autoridade, a de Cristo Jesus, que habilita os seus discípulos. E significa, ele mesmo falou, né? Eu vos darei poder. E significa que a igreja hoje também tem essa autoridade para ensinar e ver as situações serem mudadas. Autoridade confirmada. Letra A, letra B. A autoridade de Jesus foi confirmada através do testemunho do próprio povo, porque é o povo que vai confirmar essa autoridade. Não é nós falando de nós mesmos, não. É ensinando a doutrina, realizando as obras do reino, e o resultado é o povo confirmando essa autoridade. Por quê? Confere lá em Mateus 7,29, foi o povo que confirmou isso. O povo falou, mas que ensino é esse? Que autoridade é essa? E para confirmar isso é o que está escrito em Provérbios 27:2. Outro louve você e não a tua própria boca. Seja outro que te louve. Ou seja, que os outros confirmem a autoridade de Deus na nossa vida. Mas isso é automático. Nossa preocupação não é querer se aparecer. João Batista foi maravilhoso. Convém que ele cresça e eu diminua. Então nossa preocupação não é tocar trombeta e querer se aparecer, não é isso. Mas é agradar ao Senhor Jesus, ser discípulo genuíno dele, receber a unção do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, e aí ter no nosso coração verdade, amor e poder, e quando nós formos ensinar, as situações também serão transformadas. Haverá libertação, haverá quebrantamento, haverá restauração, haverá reconciliação, haverá curas, haverá poder, milagres, maravilhas, e as pessoas, isso é a prova de que o Senhor nos habilitou, e as pessoas vão confirmar essa autoridade e vão dizer, como diz aquele hino antigo, né? Ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus. Quando as pessoas olharem vocês, vão dizer, ali vai um homem de Deus. Como falaram no Antigo Testamento para os profetas, ali vai um homem de Deus. Vejo que aquele é um santo homem de Deus. Deixe que outro te louve. Não precisa a gente falar nada, mas será confirmada essa autoridade na vida dos filhos de Deus. Segunda parte. Lindo, né? É lindo, né? Servir a Jesus é maravilhoso. A gente recebe essa graça, ele nos habilita, nos dá autoridade também, e as pessoas acabam dizendo, olha lá, realmente o poder de Deus está na vida daquela pessoa. Ele é um discípulo de Jesus Cristo. E olha, irmãos, a gente tem que saber ouvir esse tipo de coisa
e transferir toda a glória ao Senhor, porque a Bíblia diz que o crisol é para a prata e o homem é provado pelos elogios que ele recebe. Então, cada elogio não é problema, não é pecado elogiar e não tem problema nenhum, a Bíblia não proíbe receber elogio. Tanto que a Bíblia diz que o elogio vem, o elogio que ele recebe. O problema é não saber transferir essa glória, tem que transferir. Não. A ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sempre. E transfere no mesmo dia, transfere na mesma hora. Vamos lá, a autoridade de Cristo dá vida ao homem. Vamos se aprofundar um pouquinho mais aqui sobre o resultado dessa autoridade. Morte espiritual, letra A. Quando Pedro disse que Jesus tinha as palavras de vida eterna, ele quis dizer que a doutrina de Cristo tem poder para renovar o espírito humano e mudar a condição de morto espiritual para alguém vivo diante de Deus. Confere lá João 6:68. Esses textos é muito importante você fazer a maratona bíblica com os alunos. Alguém abre em João 6:68, alguém abre Mateus 8:22 e alguém abre João 5:24. Aí vocês vão conferir os textos que o tópico está explicando. Então, morte espiritual, o ser humano está morto. As palavras de Jesus têm poder para renovar o espírito do homem e deixá-lo vivo na presença do Senhor Jesus. O próximo tópico vai explicar com mais clareza a vida de Cristo. Visto que todos os seres humanos careciam da glória de Deus, praticamente todos mortos, né? Sentença de condenação eterna já dada. Confere lá Romanos 3:23, Paulo fala sobre isso. Visto que todos os seres humanos careciam da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, Jesus veio para dar vida e a dar com abundância. Então, um dos primeiros propósitos do Senhor Jesus na face dessa terra, mudar a condição de morte espiritual do ser humano para dar vida. Então, a doutrina de Cristo tem poder de dar vida eterna, conforme João 10:10. Letra B. Os ensinos de Jesus têm poder para tirar o homem das trevas e da morte, conforme Paulo explica em Efésios 2:1, que era a condição do ser humano, e colocar o homem na luz para desfrutar da vida. Por isso que João explica isso em 1 João 1:7 e também o Evangelho de João 5:24. Então, a vida de Cristo, ele veio e o seu ensino justamente para isso, para trazer vida para o ser humano. Quando ele ensina, ele tira o espírito do homem das trevas e devolve a vida daqueles que já estavam mortos. Próximo tópico agora vai mostrar com muito mais clareza. Olha só, 3. A doutrina de vida. Perdão. Letra A. As palavras do Senhor Jesus são espírito de vida, ou são espírito e vida. Verdade, irmãos. Cada palavra de Jesus é espírito e vida. Mas o que é isso? Isso significa que quando alguém, que o ser humano tem livre-arbítrio, Deus não vai anular o livre-arbítrio do ser humano, quando alguém deseja nascer de novo, as palavras de Jesus renovam o espírito humano, por isso que ela diz que é espírito, porque renova o espírito. Ali está espírito em letra minúscula, lá no texto. Eu já vou falar o texto para você. Então é espírito e vida, é um espírito renovado e vida eterna. Então, quando alguém deseja nascer de novo, que Jesus falou isso para Nicodemos, as palavras de Jesus renovam o espírito humano, fazendo com que este passe a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e se torne filho de Deus e automaticamente recebe a vida eterna. Por isso que Jesus diz: minhas palavras são espírito e vida. É espírito renovado e vida eterna. Confere lá João. Agora a maratona bíblica aqui é boa, tem bastante texto. João 6:63, João 3:7, Hebreus 4:12 e Filipenses 2:15 e 16. A doutrina de vida. As palavras de Jesus é espírito renovado e vida eterna. Quem desejar nascer de novo vai ter o seu espírito renovado e vai receber a vida eterna. Coisa linda. Parte 3. A doutrina de Cristo e os demônios. Aqui é
mais interessante ainda. Por quê? Vamos recapitular aqui. As palavras de Jesus, não só de Jesus, né? Da igreja, tem que ser, nós somos discípulos, então tem que estar na mesma harmonia aí. Mas vou falar aqui, falando de Jesus, já me refiro aos discípulos. As palavras de Jesus têm autoridade para mudar situações. Por quê? A boca fala, o coração está cheio. Lá dentro de Jesus tem verdade, amor e poder. Tá? Então essas palavras promovem libertação, restauração, curas e repreende os demônios também. E os discípulos de Jesus têm também essa autoridade. Agora, além de promover vida, renovação, vida eterna, nós estamos em batalha. E estas palavras têm poder, irmãos. Têm poder para repreender os demônios. Então é muito importante aqui você aprender agora, preste bem atenção nesse tópico, para você ver o poder que tem o ensino de Jesus e o ensino dos discípulos. Olha só, a doutrina de Cristo e suas obras. Letra A e letra B. Visto que o diabo é o pai da mentira, então, o que sai da boca do diabo é só mentira. Diferente do que sai da boca de Jesus. O pai da mentira e promotor da destruição, confere lá João 8,44 e João 10,10. Jesus e seus discípulos agem na terra para desfazer as obras do diabo. Confere lá 1 João 3,8 e Efésios 6,12. Letra B. A doutrina de Cristo tem poder contra os espíritos malignos que estão atuando na terra e, portanto, vamos anunciar a palavra de Deus com autoridade, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmãos, as palavras do Senhor Jesus, elas têm poder contra as hostes espirituais da maldade. Tem todo o poder. A palavra de Deus é uma arma contra os demônios. E essa palavra, ela é transmitida pela igreja. Então, tem o mesmo poder contra os demônios. Confere lá Mateus 16,18 e Marcos 16:17. Vamos entender mais ainda. 2. Os demônios conhecem Jesus. Letra A e letra B. Quando o Verbo vivo esteve encarnado aqui na terra, os demônios reconheceram sua autoridade divina e se submeteram. Tem que se submeter. Conforme Marcos 1:24-27. Letra B. Assim como os demônios se submetem ao poder de Cristo, também se submetem aos discípulos de Jesus, revestidos com esse poder. Aí você tem que conferir Lucas 9:1. E agora, para ficar bem claro, gran finale, os demônios são expulsos. Letra A e letra B. A ordem de Jesus para os seus discípulos é expulsar os demônios e não ficar dialogando com eles. Tá? Você já entende muito bem o que estou querendo dizer aí, né? Tem gente que anda por aí fazendo podcast com demônio, irmãos. Dá para acreditar no que sai na boca de um demônio? As pessoas ficam perguntando, qual é a igreja mais poderosa? Ah, é a igreja fulano de... Dá para acreditar na intenção dos demônios, irmãos? Hã? Somente a libertação em qual lugar? Fico ali fazendo podcast com os demônios. Ah, aqui é que tem libertação e tal. Dá para acreditar na intenção dos demônios? Misericórdia, irmãos. Não tem diálogo com o demônio. Ah, mas Jesus conversou. Mas Jesus é Jesus, irmão. Jesus perguntou qual é o teu nome. Jesus é o Senhor. Não vai ter problema nenhum para querer falar ou perguntar alguma coisa. Agora, em momento algum na Bíblia, é dado o direito aos discípulos de ficar dialogando com o demônio. Por quê? O homem não tem essa estrutura. Vai ser enganado na primeira. Vai ser ludibriado na primeira. Então, demônio não se conversa com ele, não se entra em diálogo com o demônio e nem se amarra a demônio, irmãos. O povo de Deus está usando um método desconhecido. Não existe na Bíblia também. Está amarrado. Está amarrado, fique aí. Não existe isso aí, irmãos. Se o demônio fizer, é obra do engano. Para a pessoa achar que ela tem um poder de ter um laço, um chicote espiritual ali, que amarra e tal, e isso aí só gera vaidade no coração da pessoa. É obra do engano. Fazem 25 anos que, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, o Senhor nos revelou a sua vontade, a sua verdade,
nos esclareceu essa revelação do mundo espiritual e dessa batalha, e fazem 25 anos que, por bondade e misericórdia do Senhor Jesus, o poder do Senhor tem se manifestado através desse vaso, desse simples vaso de barro, e nós temos expulsado demônios há 25 anos. Expulsamos demônios em nome de Jesus e nunca troquei uma palavra, ficar dialogando ou querer ficar amarrando o demônio. Isso não é bíblico. A ordem é expulsar. Então, a ordem de Jesus para os seus discípulos é expulsar os demônios e não ficar dialogando com eles. Marcos 3, 14 e 15. Os demônios conhecem a Jesus. Letra B. E também conhece os discípulos que são ungidos. Confere lá Atos 19, 15. Os demônios disseram para os filhos de Cefas: Jesus nós conhecemos, e Paulo também. E vocês quem são? Os demônios... Ah, Rodrigo, mas eles conversaram e tal. Não. Os demônios conversaram com eles. O demônio fala o que quiser. Mas qual é a atitude do Filho de Deus? Expulsa. Não tem conversa com o demônio. Portanto, devemos dar outra coisa aqui, devemos dar bom testemunho perante o mundo, a fim de não cairmos no laço do diabo e termos autoridade para expulsá-lo em um nome de Jesus. Confere lá 1 Timóteo 3 e 7 e Atos 19, 11 e 12. Tem que dar bom testemunho, irmãos. Tem muita gente por aí que não tem autoridade para expulsar demônio porque não dá bom testemunho. Até lembrei do testemunho, um irmão chegou, estava indo para um trabalho na igreja, um culto, e aí no caminho ele, poxa, mas que plantação bonita de milho aí e tal, só campo, aqui não tem ninguém, vamos parar o carro e vamos pegar uns milho aí, vamos parar o carro, pegaram o milho, e aí foram no culto e tal, beleza e tal, o culto e tal, de repente manifestou um espírito. E ele foi lá e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e o demônio dava risada. E dava risada. E o demônio falou: sabe por que eu não saio? Você não tem autoridade. Antes de você chegar aqui, você roubou milho. Você pegou escondido. Desmascarou o pregador na hora. E depois que roubou, ainda quer ter autoridade para me expulsar? O homem passou uma vergonha. Então, porque os demônios, não que os demônios saibam, os demônios acompanham, observam as pessoas. E o demônio falou na lata dele. Perdoa a expressão. Quer ter autoridade para expulsar, mas fica roubando milho por aí? Ladrão, tu não tem autoridade para me expulsar. E aí, como é que fica? Então tem que dar bom testemunho, tem que vigiar com a conduta para ter autoridade para expulsar os demônios. E a nossa conclusão: a doutrina do Senhor Jesus é fonte de vida e poder. Todo discípulo de Jesus também poderá ensinar com autoridade e ser considerado pelos homens como um ministro de Cristo e um despenseiro dos mistérios de Deus. Paulo mesmo diz que os homens nos considerem ministro de Cristo, despenseiro dos mistérios de Deus, ou ministros ou dispenseiros, né? Ou no singular ou no plural, né? Eu coloquei aqui no singular porque a responsabilidade de dar bom testemunho e ser um discípulo de verdade é individual. Guarde bem esse ensinamento. Chegamos ao final da lição de número 7. Eu quero orar, irmão, nesse momento, pedindo que esse poder se manifeste nas nossas vidas por bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Que nós possamos também, quando ensinar, que haja vida e poder nos nossos ensinamentos vindos da parte de Deus. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, a unção desta lição, que nós possamos receber sabedoria, prudência, para vigiarmos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a fim de que possamos ter autoridade, a autoridade que o Senhor tem. E nós louvamos ao Senhor por esta autoridade, autoridade que gera vida, que transforma, que liberta, que desfaz as obras do diabo e repreende demônios. Senhor, nos conceda esta graça, que nós possamos receber essa autoridade
Cada filho teu, Pai, que ora comigo, receba em nome de Jesus Cristo autoridade para ensinar com graça, com autoridade, promovendo transformação e vida. Para a honra e glória de Deus Pai, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meu irmão. Tome posse dessa autoridade. Deixa o teu like nesse vídeo para que o YouTube recomende. Isso aqui é um trava-língua, se você falar rápido. Recomende esse vídeo e você seja um evangelista nas redes sociais. Inscreva-se nesse canal, me ajude a fazer missões e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Um forte abraço, adquira os nossos materiais, QR Code está na tela. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.